Fala pessoal, beleza? Professor Elias chegando aqui na área para mais uma aula de gastronomia, em especial a cozinha contemporânea. Então, você que está acompanhando essa grande maratona de aulas da cozinha contemporânea, você marque aí, compartilhe esse vídeo, deixe seu like aí, nos ajude a manter esse canal aí, beleza? Então, vamos nessa que hoje nós vamos trabalhar as principais características da cozinha contemporânea. Então, nós vimos o panorama do conceito da cozinha contemporânea, né? Vimos também a questão da gastronomia de luxo no mundo e como ela chegou aqui no Brasil. Vimos também os principais precursores da gastronomia contemporânea aqui no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre as principais características da cozinha contemporânea. Então, se essa é a sua dúvida, esta é a tua aula. Então, fique comigo e bora nessa, beleza? Fala pessoal, então vamos nessa para mais uma aula de gastronomia contemporânea. Então, nós vimos até aqui que a culinária ou gastronomia contemporânea é aquela que perpassa gerações, né? Mas hoje nós vamos agora adentrar as práticas gastronômicas, vamos entender quais são os principais pilares e especificidades daquilo que a gente chama de cozinha contemporânea. Vamos ver os principais objetivos aqui da cozinha contemporânea. Beleza, gente? Então vamos nessa. Primeira coisa que a gente tem que focar é que ela mescla técnicas. O principal objetivo dela é mesclar técnicas clássicas com métodos modernos e as novidades tecnológicas. Então, a cozinha contemporânea ela vai ter esse aporte tecnológico, em termos de técnica, em termos de equipamentos, tá? É necessário, por exemplo, sous vide, termocirculador, certo? Os fornos, forno de alta pressão, tá? Então, a gastronomia contemporânea ela vai beber nessa fonte das grandes culinárias clássicas, tá? Com os métodos, e aí nós vamos utilizar muitos métodos modernos para trazer para fora essa questão dessa gastronomia contemporânea. Então ela vai exatamente precisar de um aporte técnico muito grande, tá? Desde equipamentos e utensílios. Então a cozinha ela vai se inovando, novidades, novos tipos de fogão, fritadeiras, tipos de fornos, né? Fornos combinados, fornos que fazem diversas tarefas ao mesmo tempo. Por exemplo, agora nós temos aí uma grande quantidade de air fry, né? Essas panelas que são maravilhosas. Então ela tem termocirculador, então ela faz coisas incríveis, tá? Sem utilizar gordura, entrega resultados muito bacanas. Então esse é um aporte tecnológico. Então na cozinha profissional nós vamos ter os fornos combinados que cada vez vão ficando mais sofisticados, né? Tipo de fogão, certo? As batedeiras, os tipos de utensílios que vão tendo esse aporte tecnológico e novidades modernas para a gastronomia contemporânea. Segundo, tá? Ela deve inspirar-se, certo? Nas tradicionais escolas e mais a cozinha oriental, né? E é importante que a gente entenda, gente, que a inspiração da gastronomia contemporânea, ela não vai beber de uma única fonte, tá? Os apreciadores da boa gastronomia, da cozinha contemporânea, eles precisam primeiro ter uma mente muito aberta, inquisitiva para o novo, está disposto a ver o clássico ser desconstruído, está disposto a ver aquilo que é clássico para você ter uma nova interpretação, certo? Um novo olhar desse cozinheiro, dessa cozinheira que vai exatamente trazer uma novidade para isso, certo? Então ela vai trazer essa cozinha repaginada. Ela bebe nessas principais culinárias, certo? Mas ela vai exatamente fazer uma reinterpretação daquilo que a gente entende como arte culinária. Então é importante que a gente entenda isso. Mas vamos nessa aqui, porque a gente vai pegar agora as principais características. Então já pega aí caneta e papel, certo? Pega caneta e papel. Primeira coisa que você precisa olhar para um prato
contemporâneo, da cozinha contemporânea, é que ele tem uma apresentação diferenciada. Primeira coisa é isso. A apresentação, gente, vem para cá. Essa apresentação, ela é completamente diferenciada, certo? Então, a apresentação, ela vai ser fora da curva. É algo realmente que salta aos olhos. A apresentação, ela precisa ser logo de cara, certo? Pode ser simples, mas a apresentação nunca será assim. Então, a apresentação na cozinha contemporânea é algo fora da curva. Segundo, é exatamente o aporte aqui da questão das releituras de receitas tradicionais. Sempre a cozinha contemporânea vai fazer releituras, tá? E há muita dúvida com relação a como fazer uma releitura, né? Até onde nós podemos ir sem perder a identidade, né? Então, o primeiro caminho que você precisa entender de uma releitura é que você precisa mapear quais são os principais ingredientes que norteiam essa receita, tá? Que sem esses ingredientes a receita muda, a receita torna-se completamente diferente. Então, uma releitura é exatamente você entender como essa receita é e a sua interpretação ela vai trazer novidades completamente diferentes, tá? Então, é importante que a gente entenda isso. Terceiro, ela vai ter, como eu bem falei, esse aporte tecnológico de novidades, seja de equipamentos, certo? Você vai precisar, para fazer uma gastronomia contemporânea, equipamentos novos, né? E aí nós temos a novidade, né? Sous vide, que é importante a gente entender isso, os fornos combinados, certo? Os fornos cada vez mais diferentes, que faz diversos tipos de combinações, tá? De métodos de cocção mais modernos. E aqui a questão do multiculturalismo, ela tem uma variedade de sabor. Então, as produções contemporâneas, elas têm essa principal característica de ser multicultural. Ou seja, num pequeno prato como esse, ó, num pequeno snake ou numa mise en bouche, como diz os franceses, você pode exatamente ter várias culturas, certo? Incluídas em uma só garfada, em uma só colherada. Então é importante, certo? Suas principais características, tá? É o multiculturalismo nas preparações. Vamos prosseguir aqui para mais uma característica importante, certo? As suas especificidades, tá? Então vamos focar aqui, tá? Primeiro, certo? A valorização dos alimentos frescos, tá? É fundamental. A cozinha contemporânea vai valorizar exatamente os alimentos que estão na sua estação, os alimentos que estão mais naturais, os alimentos que estão frescos, tá? E nós já vimos aqui que 70% do sucesso de um prato é exatamente o seu ingrediente. 30% nós vamos colocar exatamente a questão da técnica culinária. Então, se o alimento está fresco, deixa eu retornar aqui. Se o alimento está fresco, você não precisa fazer muita coisa, tá? Importante. Então, 70% do sucesso de qualquer prato é ingrediente de qualidade, ingrediente que está fresco, isso é importante. Segundo, inovação nos preparos. É preciso inovar. É preciso que a gente entenda que a cozinha, a gastronomia contemporânea, ela vai exatamente ter essa inovação nas preparações, essa questão de ser exatamente multicultural. Então, você vai exatamente envolver vários sabores. E aí é que está a grande questão. É que pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Então, é importante. Quanto maior for a quantidade de ingredientes numa preparação, mais difícil vai ser o trabalho deste cozinheiro ou desta cozinheira, que precisa tornar os sabores harmônicos, harmonizar a preparação. A famosa frase, né, menos é mais, tá? Aqui tem poucos, porque são poucos que têm essa capacidade de trazer preparações multiculturais
e amarrar todos os sabores, né? E entregar um prato harmônico, certo? Que a gente consiga fazer essa harmonia entre sabores que se complementam e sabores que se distanciam, por exemplo, o doce e o salgado. Mas se eles tiverem uma interseção e for bem equilibrado, vai ficar maravilhoso o famoso agridoce. Certo? Então, uma apresentação diferenciada, porções minimalistas. Então, a cozinha contemporânea, gente, não cabe aqueles pratos grandes. Tá? Então, as porções são menores, os pratos são conceitos, os molhos são pingados, espatulados ou exatamente trabalhados na bisnaga. Então, são porções menores. Tá? A louça é diferenciada. Então, eu preciso de um cozinheiro, de uma cozinheira que tenha uma mente inquisitiva, que saiba, que esteja disposto a entregar o novo e tenha esse novo olhar. E, por final, mas não menos importante, que também consiga tornar essa preparação harmônica, a famosa comida e bebida, a enogastronomia. Tá? Então, o cozinheiro contemporâneo, ele pensa na alimentação, ele pensa na montagem, mas ele pensa em como harmonizar, quais são as principais harmonizações que esse prato pode ter. Tá? Então, preciso valorizar alimentos frescos, inovação nos preparos, preparações multiculturais, apresentação diferenciada, porções minimalistas, mente inquisitiva, e eu preciso pensar na harmonização. Em que tipo de vinho e uva eu posso harmonizar isso? Então eu preciso pensar nisso. Tá? Preciso deixar os pratos harmônicos do ponto de vista de sabores. Então é importante que você possa entender que a gastronomia contemporânea ela tem essas características e especificidades. Beleza, gente? Então, se você está gostando aqui, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo. Próxima aula nós vamos falar sobre gastronomia digital. Então, venha comigo e bora cozinhar, beleza?